Rapaziada, tudo bom? Beleza? Então estamos aqui com mais vídeo, né? Hoje, falando um pouquinho de análise combinatória, um pouquinho não, falando bastante. Né? Eu sei que é uma matéria que vocês estavam aí ansiosos, não é isso? Morrendo de vontade para ver, para a gente começar a trabalhar, tranquilo? Então, lembrando a vocês que esse vídeo vai estar aí no canal também do YouTube. Ativem o sininho aí, dê o like, tá? Isso é importante para que a gente consiga continuar produzindo aí os nossos vídeos, ok? Então, olha aí o que eu separei para vocês. Vamos lá. Primeiro, né? Para que serve, né? O que é, qual é a definição de análise combinatória? Então, análise combinatória serve para formar e contar anagramas. O que são anagramas? Anagramas são formas de ordenar, né, os elementos de um conjunto no qual a ordem desse elemento não pode ter ou não um significado. Ou seja, é pegar, mexer, embaralhar os elementos, letras, números, o que for, códigos, enfim. E essas letras, essas palavras, esses elementos formados, pode ter ou não um significado. Tudo bem? Beleza? Então vamos ver aqui o seguinte, por exemplo, né? Eu gosto de trabalhar bastante com o meu nome. É feio, mas para isso aqui é bacana. Olha lá. Então, vamos formar alguns anagramas da palavra Osni. Beleza? Então, fazendo isso, né, formando alguns anagramas, Osni pode vir Onis, pode vir Sino, tudo isso são misturas, são anagramas. Olha lá. Inos, o que mais? Insu, todos eles que vocês estão vendo aí, ó, Niso, tudo isso são anagramas da palavra Osni. Ok? Então é para isso que serve a análise combinatória, tá? Para formar e contar esses tipos de palavras com ou sem sentidos. Tranquilo? Sentido no caso. Beleza? Passando aí, olha lá. Agora a gente vai ver o princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo, né? A gente tem uma sigla para isso aí, que é o PFC, princípio fundamental da contagem. O que é isso? É o número de possibilidade de fazer N ações distintas e independentes. Por exemplo, pessoal, o princípio multiplicativo ele é dividido em acontecimentos ou eventos. Então, o primeiro acontecimento aqui, nós temos Q formas que isso ocorra. E no segundo acontecimento ou evento, nós temos P formas. Então, existe um total de Q vezes P forma de realizar os eventos ao mesmo tempo. O que seria isso? Mais uma vez, né, eu me coloco aí como exemplo. Então, eu saio da minha casa, não é isso? Vou para o meu trabalho e depois do meu trabalho, por exemplo, vou à casa da minha mãe. Então, da minha casa para o meu trabalho, eu tenho que formas diferentes de fazer isso. Ou seja, tenho que caminhos diferentes para ir da minha casa para o trabalho. E do meu trabalho para ir à casa da minha mãe, eu tenho P maneiras diferentes. Tudo bem? Se a pergunta fosse de quantas maneiras distintas eu tenho para ir da minha casa até a casa da minha mãe. Então, nesse caso, é só eu multiplicar Q vezes P. Tudo bem? Então, se eu multiplicar Q vezes P, eu tenho a quantidade de maneiras distintas de fazer esse percurso. Tudo bem? Passando aí, olha lá um exemplo melhor do que esse que eu falei para vocês. Considerando a imagem abaixo, de quantas formas podemos sair do ponto X e chegar ao ponto Z, passando pelo Y?
Então, olha só, ele quer saber quantas formas eu venho do x para o z, mas obrigatoriamente eu tenho que passar pelo y. Reparem comigo, que do x para o y, eu tenho 4 maneiras diferentes, ó, A1, A2, A3 e A4. E do y para o z, eu tenho 5 maneiras diferentes. Então, para que eu faça esse percurso direto, é só eu multiplicar 4 vezes 5, que dá 20 caminhos, né? 20 formas diferentes. Beleza, simples assim. Mas a minha pergunta é o seguinte, eu poderia fazer uma pergunta melhor para vocês. Quantas formas podemos sair do ponto X e chegar ao ponto Z, né? Passando pelo Y num percurso de ida e volta, tendo em vista que a estrada que eu fui, eu não posso voltar. Olha só, o que pode acontecer num problema desse tipo? Vamos lá? Então, aqui eu tenho o X, aqui eu tenho o Y e aqui eu tenho o Z. Daqui para cá, eu tenho 4 maneiras. Daqui para cá, eu tenho 5. Num total onde nós já vimos, de 4 vezes 5, 20 maneiras diferentes. Só que agora é o seguinte, eu vou voltar. Só que para voltar, eu tenho que voltar por um caminho diferente, uma estrada diferente. Vamos imaginar o Mario Bros. Vocês lembram do jogo do Mario? Quando ele passava em cima da ponte, a ponte cai. Então é exatamente isso. E o caminho que eu fui, a ponte que eu passei de Y, a ponte que eu passei para ir de Y até Z, ela caiu. Ela não existe mais. Então, para voltar agora, eu não tenho mais 5. Se caiu uma, eu tenho o quê? 4. Então, aqui eu tenho 4 para voltar daqui. E daqui para lá também, a lá Mario Bros, né? Caiu, das 4 caiu uma, só ficaram quantas? 3. Então, eu vou ter um caminho de volta como? 4 vezes 3, que dá quanto? 12. Então, eu tenho 12 para voltar e 20 para ir. 20 mais 12, 32. Pronto. Então, nesse caso, percurso de ida e volta, eu teria 32 percursos, 32 maneiras, melhor, de fazer esse percurso. Ok? Beleza? Então, questão bacana, né? Essa que eu propus aí no segundo momento, e é importante que vocês entendam isso aí. Passando aí, olha lá, de quantas formas diferentes podemos usar uma camisa, uma calça e um tênis? Então, olha só, eu quero usar uma camisa, quero usar uma calça e um tênis. Vou me arrumar para a festa, no meio da pandemia, não é isso? Beleza. Dispondo-se de 2 calças, 2 camisas e 2 pares de tênis. Ou seja, eu tenho aqui o seguinte, eu posso escolher 2 camisas, posso escolher 2 calças e posso escolher os 2 pares de tênis. Multiplicando isso aí, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Eu tenho 8 formas diferentes de fazer essa arrumação em minha pessoa. Ok? Beleza? Então, eu tenho 8 maneiras diferentes. Passando aí, vamos ver agora o que significa o fatorial. O que é o fatorial? O fatorial é o produto de 1 até n.
Ou seja, o n fatorial significa isso. 1 vezes 2, vezes 3, vezes sucessivamente, n menos 1, até chegar o n. Muita gente representa isso, esse n fatorial, de forma o quê? Decrescente, começando no n e vindo para baixo. Assim, ó, n fatorial é n vezes n menos 1, n menos 2, vezes 2, vezes 1. Sem problema nenhum. Só está representado de forma diferente, né? A ordem dos fatores não altera o meu produto. Tranquilo? Posso representar dessa forma tranquilamente. Mas, olha aqui um bizu. Antes da gente começar a fazer qualquer coisa a respeito de fatorial, eu vou te mostrar o seguinte. Se eu pegar, imagina que eu peguei esse n aqui, ó, que está multiplicando, e passei para cá dividindo. N fatorial sobre n ficou o quê? N menos 1, n menos 2, 2 e 1. Isso aqui tudo isso, olha lá. Tudo isso aqui é n menos 1 fatorial. Beleza? Então, eu posso dizer que n fatorial sobre n é n menos 1 fatorial. Ok? Então, portanto, eu posso dizer o seguinte, olha aí, que legal, que 4 fatorial sobre 4 vai ser o quê? 4 menos 1, 3. 3 fatorial. O que mais que eu posso dizer? Que 3 fatorial sobre 3, 3 menos 1, 2. É 2 fatorial. O que mais que eu posso dizer, professor? Posso dizer que 2 fatorial sobre 2, o n é 2. 2 menos 1, isso é 1 fatorial. E o que mais que eu posso dizer? Que 1 fatorial sobre 1, aqui, ó, 1 menos 1, 0. 0 fatorial. Só que 1 fatorial, o que é 1 fatorial? É 1. 1 sobre 1 dá 1. Então, 0 fatorial igual a 1. Pessoal, então muita gente não sabia, né? Ou nunca tinha visto o porquê que o 0 fatorial é 1. Não é isso? Tem muita gente que fala assim, é 1 fatorial porque é 1 fatorial. Porque Deus quis que seja, que fosse, melhor dizendo. Não é isso? Não. 0 fatorial é 1 fatorial justamente por causa disso que eu acabei de explicar a vocês. Beleza? Então, o que seria o 5 fatorial? O 5 fatorial vai ser o produto de 1 até 5. Ou de 5 até 1. Independe do valor, da maneira que você expressar. Então, a 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2. Então, 5 fatorial é 120. 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 720. Outra maneira de você representar o 6 fatorial era o seguinte, é fazer 6 vezes isso aqui tudo, ó. 6 vezes 5 fatorial, que é igual a 6 vezes 5 fatorial, está aqui em cima, 120, que dá 720. Tudo bem? Beleza? Então está explicado aí o que é o fatorial. E a gente vai precisar bastante disso na nossa aula de hoje. Ok? Passando para o próximo slide, a gente vai começar a estudar as permutações. E vamos iniciar nosso estudo de permutação pela permutação simples. O que é uma permutação simples? Permutação simples são agrupamentos ordenados
de ordem de onde, né, ordenados, onde o número de elementos n do agrupamento é igual ao número de elementos disponíveis. O que significa isso, professor? Eu tenho n objetos para n posições. Por exemplo, de quantas maneiras 5 pessoas podem sentar-se em 5 cadeiras? O número de pessoas é igual ao número de cadeiras. Quando eu estou diante disso, né, eu tenho aí uma permutação simples. Então, a fórmula da permutação simples é permutação de n igual a n fatorial, onde n fatorial eu sei que é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, sucessivamente, até 1. Beleza? Então, toda vez que eu estiver diante dessa situação, onde eu tenho o número de objetos igual ao número de posições, é permutação simples, é só fazer o n fatorial. Ok? Então, vamos lá, olha aí. Como é que isso pode vir cobrando? Claro que é num nível bem tranquilo, só para a gente fixar. Vamos pensar de quantas maneiras 8 pessoas diferentes podem sentar-se em um banco com 8 lugares. Então, eu tenho, de novo, 8 pessoas, ó, para 8 lugares. Contudo, isso vai ser permutação de 8 igual a 8 fatorial. Beleza? 8 fatorial, quem é? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Simples. Por quê? 6 fatorial eu já fiz aqui hoje. Ó, é 720. E aqui, 7 vezes 8, dá quanto? 56. Eu posso fazer vezes 56, ou eu posso pegar aqui, ó, 72, multiplicar primeiro por 7, 14, vai 1, 49, 1, 50, dá 504. E depois pegar o 504 e multiplicar pelo 8, que é o final aqui, ó. 8 vezes 4, 32, vai 3, dá 0. 8 vezes 5, 40. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho 0 no final. Então, isso aqui vai dar 40.320. Então, se essas 8 pessoas forem cada uma trocando de lugar dentro desses 8 lugares, não é isso? A gente vai encontrar 40.320 maneiras diferentes delas sentar-se nesses 8 lugares. Beleza? Uma outra maneira bacana também de resolver essa questão seria a gente levar para o lado do raciocínio lógico. Eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares. E eu tenho aqui o seguinte, a pessoa 1, pessoa 2, a pessoa 3, a pessoa 4, pessoa 5, pessoa 6, pessoa 7, pessoa 8. Beleza, vamos lá. Aqui, ó, nessa primeira cadeira, nesse primeiro lugar, pode sentar qualquer uma das 8. Então, aqui eu tenho 8 pessoas que podem sentar-se ali. Vamos supor que ali sentou a pessoa de número 3. A pessoa 3 sentou aqui. Agora, aqui na segunda cadeira, eu tenho quantas pessoas que podem sentar? Se eu tinha 8, aqui, ó, eu tinha 8 pessoas. Uma já está sentada. Sobraram quanto? 7. Então, aqui eu tenho 7 pessoas. Vamos supor que aqui sentou a pessoa de número 4. A pessoa 4 sentou ali. Aqui agora eu tenho quantas pessoas? 6. Vamos supor que a pessoa 7 sentou ali. Agora eu tenho quantas? Só tem 5. E assim vai. 4, 3, 2, 1. Se eu multiplicar esses resultados, eu vou encontrar como resposta 40.320. Dá o mesmo resultado, só que aí eu não usei a fórmula do n fatorial, acabei fazendo por raciocínio lógico. Tranquilo?
Então, olha aí a número 2. Quantos anagramas possui a palavra cinema? Pessoal, repara o seguinte, cada letrinha eu vou jogar um tracinho embaixo. Ou seja, para elas se mexerem, né, para elas misturar, não é isso? Cada uma tem que ocupar um espaço embaixo. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cinema tem 6 letras, não é isso? Então, aqui eu teria uma permutação de 6, que é 6 fatorial, que eu já sei que vai dar quanto? 720. Então, eu teria aí 720 anagramas distintos da palavra cinema. Isso significa dizer que se eu misturar as letras da palavra cinema, eu encontro 720 anagramas diferentes. Beleza? Uma outra maneira era fazer aqui também pelo raciocínio lógico. Cada tracinho desse que eu fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E botar as letras da palavra cinema aqui, por exemplo. Ó. Beleza? E começar a escolher as escolhas. Por exemplo, aqui, nessa primeira casa, pode entrar qualquer uma das 6. Vamos supor, então aqui pode entrar qualquer uma das 6, vamos supor que ficou a letra M. Agora aqui na minha segunda casinha, pode entrar qualquer uma das outras 5 restantes. Vamos supor que ficou C. Então, 5 possibilidades, entrou C. Depois 4, depois 3, depois 2, depois 1. Acabou. Vai dar também 720. Ok? Beleza, rapaziada? Então, são questões mais ou menos aí que vocês podem se deparar, né? Lógico, com algum grau de dificuldade mexendo no meio delas, mas é mais ou menos isso. Passando aí para a próxima, a gente vai ver a permutação com repetição. O que seria isso? Seja N o número de elementos de um conjunto e alfa, assim vai, são as repetições de alguns desses elementos. Então, o que significa isso? Significa dizer que aqui, ó, a permutação de N vai ser o seguinte, N fatorial dividido pelas repetições. Então, uma letra repetiu alfa vezes, a segunda letra repetiu beta vezes, e assim vai até a quantidade final de repetição. Beleza? Então, essa seria a fórmula da permutação com repetição. Então, olha um exemplo aí. Quantos anagramas possui a palavra geladeira? Vamos lá. Geladeira. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Permutação de 9, que é igual a 9 fatorial. Agora, vamos dividir pelas repetições. O E, eu tenho ele 1, 2, 0. É isso? Então, eu boto 2 fatorial embaixo. O que mais que repete? O A. O A eu tenho quantos A? Vamos lá? Quantos A eu tenho? Ó, 1, 2A. 2 fatorial de novo, que é referente ao A. Tem mais alguma letra que repete? Não. Então, agora é só eu resolver essa conta. 9 fatorial é 9 vezes, 8 vezes, 7 vezes, 6 vezes, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 fatorial. Sobre quanto, professor? 2 fatorial, 2 fatorial. 2 fatorial desse de baixo, eu vou cortar aqui em cima. Por isso que eu parei no 2 fatorial, tá? Porque eu ia eliminar. O que é 2 fatorial? 2 vezes 1, que dá 2. Então, esse 2 de baixo, eu vou cortar, por exemplo, com 8 aqui, que dá 4. Pronto. Então, isso vai ficar para nós o seguinte, vamos lá? 9 vezes 4, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Esse é o resultado que eu vou encontrar. Então, vamos lá? Ó,
Vamos começar a fazer as contas? Vamos lá. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 6, 6 vezes 6, 36. 360. Não é isso? 360 vezes 4, 1440. É isso? Porque vezes 2 é 720. 1440 vezes 7, aqui ó, 1440 vezes 7, 28. Vai 2. 7 vezes 4, 28, 29, 30. Vai 3. 7 vezes 1, 7. 8, 9, 10. Pronto. 1008 vezes 9. 9 vezes 8, 72. Vai 7. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 1, 9. Beleza, botei o 0 no final. Então, essa conta aqui dá 90.720. Então, a palavra geladeira, quando eu permutar as suas letras, a gente vai encontrar 90.720, o quê? Anagramas diferentes da palavra geladeira. Beleza? Tranquilo, pessoal? Passando aí para a próxima etapa, nós vamos ver agora uma permutação circular. O que é a permutação circular? É quando você está lendo um problema de análise combinatória e aquilo te dá uma ideia de círculo, de uma situação cíclica. Ou, de repente, nem te dá ideia de círculo, mas te dá a ideia de estar em torno, em volta de alguma coisa. Beleza? Então, isso aí seria N objetos para N menos uma posição. Ou seja, permutação de N vai ser N menos 1 fatorial. Essa aqui é a fórmula da permutação circular. Ok? Passando aí, olha lá, uma família é composta por 6 pessoas. O pai, a mãe e 4 filhos. No restaurante, essa família vai a uma mesa. Em quantas posições diferentes essas pessoas podem sentar-se em torno da mesa, de modo que o pai e a mãe fiquem juntos, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Olha aí, vamos lá. A realidade que acontece é isso aí. Eu tenho uma mesa, tranquilo? Isso aqui é a minha mesa, tá? Ó, vou até colocar aqui a minha mesa. Ok? Beleza. Aqui eu tenho os 4 filhos, ó. Filho 1, filho 2, filho 3, filho 4. E aqui, né, nesse pedaço aqui, ó, eu tenho o pai e a mãe. O pai aqui, ó, e a mãe aqui. Beleza? Que eu vou fazer o seguinte, eu vou contar o pai e a mãe como se fosse um só, porque eles têm que ficar juntos. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter permutação de 5, que vai ser o quê? 5 menos 1 fatorial. Por quê? Permutação circular. Aqui o que eu falei anteriormente, a permutação circular é N menos 1 fatorial. Beleza? Nisso aqui vai dar 4 fatorial. Então, essa minha permutação de 5 vai dar 4 fatorial. Só que tem um porém. Qual é o porém? Você tem aqui o pai e a mãe. Mas você pode ter eles trocando de lugar. Pode ser a mãe e o pai, que vai dar no mesmo. Eles vão continuar juntos. Ou seja, o pai e a mãe, eles podem inverter. Se tem 2 lugares, para 2 sentar, vai ser o quê? Permutação de N, N fatorial. 2 lugares para cada um dos 2 sentar. Ou seja, 2 fatorial é igual a 2. Então, a minha resposta final, o meu gabarito final vai ser o quê? Vai ser o 4 fatorial daqui, ó, vezes o quê? O 2 fatorial, que é quanto? Que é 2. Que é o pai e a mãe poder o quê? Trocar de lugar.
Então, isso vai dar 4 fatorial, para quem não sabe ainda, ó, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes o outro 2 ali. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24, 24 vezes 2, 48. Então, a resposta, né, o gabarito dessa questão seria 48. Então, para o pai e a mãe ficar junto e os sentar, né, junto com esses 4 filhos em torno de uma mesa redonda, eu tenho 48 maneiras diferentes disso acontecer. Ok, pessoal? Beleza? Passando aí, olha lá, agora a gente vai falar de uma coisa que quase ninguém mostra a vocês, tá? Isso é muito importante você saber, e eu ainda estou apostando nisso aí, numa prova de concurso desse militar, que ainda não caiu, como ESA, EAR, tá? Então, até as PSEX. Então, enfim, eu estou apostando isso aí, né, na permutação caótica. O que é permutação caótica, também chamada de desarranjo? Não é isso? Primeiro, o que seria isso? Você tem por exemplo, uns elementos, uma palavra, vamos dizer assim, melhor exemplo é uma palavra, né? E a questão diz o seguinte, por exemplo, palavra escola. Quantos são os anagramas da palavra escola, onde nenhuma das suas letras podem ocupar o seu lugar original? O que é isso, professor? Por exemplo, o E não pode ficar na primeira, vou botar até aqui, ó. Palavra escola. Isso significa que o E não pode ser a primeira letra em nenhum anagrama, o S não pode ser a segunda, o C a terceira, o O a quarta, o L a quinta e o A a sexta. Ou seja, nenhuma dessas palavras, nenhum desses anagramas, as letras podem estar na sua posição original. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, esse anagrama não pode. Por que não pode, professor? Porque se você reparar, o O aqui, ó, é a quarta letra. E o O aqui, ó, nesse anagrama, é a quarta letra. Então, esse anagrama não pode existir. Tudo bem? Beleza? Porque o O está na sua posição original. Isso é chamado de desarranjo, tá? Então, é uma permutação caótica ou desarranjo. Como é que eu faço isso? A fórmula do desarranjo é desarranjo de N vai ser igual a N fatorial 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial. Mais sucessivamente mais menos 1 elevado a N sobre N fatorial. Essa é a fórmula. Então, o que seria isso? Seria o seguinte, você lembrar que quando eu tiver um número par fatorial embaixo, em cima é tudo igual a 1. O N aqui fora e aqui embaixo, quando você tiver um número par fatorial, o sinal à frente dele é positivo. E o número ímpar, ó, embaixo, o sinal à frente dele é negativo. Par é positivo, ímpar negativo. Tudo bem? Então, nesse caso da palavra escola, como escola tem 6 letras, não é isso? 1, 2, 3, 4, seria um desarranjo de 6, que isso vai ser 6 fatorial sobre 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial, mais 1 sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial, mais
1 sobre 4 fatorial menos 1 sobre 5 fatorial mais 1 sobre 6 fatorial. Termina no 6 porque a palavra tem 6 letras. E aí, resolveu isso aí, achou a resposta. Tranquilo? Inclusive, essa questão da palavra escola foi uma questão que caiu na escola naval. Beleza? Então, passando aí, eu estou apostando essa aí na ESA este ano. Tranquilo? Quantos anagramas possui a palavra boina, onde nenhuma de suas letras pode ocupar seu lugar original? Ou seja, o B não pode ser a primeira letra, o O não pode ser a segunda letra, e assim sucessivamente. Isso, na verdade, é um desarranjo da palavra boina. Então, vamos lá. Vamos escrever aqui a palavra boina. Boina tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Não é isso? Então, vai ser um desarranjo de 5. Que vai ser o quê, professor? 5 fatorial. 1 sobre 0 fatorial menos 1 sobre 1 fatorial mais 1 sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial mais 1 sobre 4 fatorial menos 1 sobre 5 fatorial. Parei no 5. Por quê, professor? Porque a boina só tem 5 letras. E agora? Agora é o seguinte. Se eu resolver isso aqui, 0 fatorial, eu já falei para você que dá 1. Já mostrei lá na frente no início. E aqui, 1 fatorial também dá 1. Então, esse desarranjo aqui de 5 vai ser 5 fatorial sobre 1 menos 1 mais 1 sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial mais 1 sobre 4 fatorial menos 1 sobre 5 fatorial. Isso aqui vai embora. Então, um desarranjo aqui de 5 vai ficar 5 fatorial, 1 sobre 2 fatorial, 1 sobre 3, 1 sobre 4, menos 1 sobre 5 fatorial. Professor, fala. Então, todo mundo no início vai acontecer isso aqui. Então, sempre eu vou cortar um daqui com um daqui. Eu posso começar direto no 1 sobre 2 assim? Claro que pode. Beleza? Então, na verdade, né, uma fórmula reduzida aí do nosso desarranjo, vamos dizer assim, né, seria, por exemplo, um desarranjo de n começar no n fatorial, ó. Um sobre 2 fatorial menos 1 sobre 3 fatorial mais 1 sobre 4 fatorial menos 1 sobre 5 fatorial e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, vou começar direto no 2. E agora, professor? Agora eu vou fazer o seguinte, olha lá. Vou pegar esse 5 fatorial, eu vou fazer aqui dele a distributiva. Vai ficar o quê? Desarranjo de 5 vai ficar 5 fatorial sobre 2 fatorial menos 5 fatorial sobre 3 fatorial mais 5 fatorial sobre 4 fatorial menos 5 fatorial sobre 5 fatorial. Este 5 fatorial por 5 fatorial dá 1. Beleza? Isso aqui, o primeiro desarranjo, aqui, ó, eu vou abrir aqui em cima. Olha lá. Esse cara aqui eu vou abrir 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Esse outro cara aqui, eu vou abrir 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E esse outro cara aqui, ó, eu vou abrir 5 vezes 4 fatorial.
Por que isso? Porque eu vou cortar com a de baixo. Olha lá. Então, o desarranjo aqui de 5 vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Menos. Aqui agora, vamos lá? Ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre o 3 fatorial. Esse malandro aqui agora, 5 vezes 4 fatorial, 4 fatorial menos 1. E agora? Agora eu vou começar a detonar eles. Ó, esse 2 fatorial vai embora com esse 3 vai embora com esse 3, esse 4 vai embora com esse 4. Então, o meu desarranjo de 5 vai ficar aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3, 60. Então, vou botar aqui. Menos quanto? Esse desarranjo, 5 vezes 4, 20. Mais 5, ó, aqui só sobrou 5. Menos 1. Então, esse desarranjo aí de 5 vai dar quanto? Vamos lá? 60 menos 20, 40 mais 5, 45 menos 1, 44. Então, olha lá, se eu permutar as letras da palavra boina, onde nenhuma letra poderá ocupar o seu lugar original, eu vou ter aí 44 anagramas diferentes. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, essa aí é uma dica absurda. Guardem isso com carinho. Passando aí, vamos começar a ver agora os arranjos, né? Na verdade, o arranjo simples. O que é o arranjo simples? É qualquer ordenação de P elementos dentro os N elementos, em que cada maneira de tomar os elementos se diferenciam pela ordem e natureza dos elementos, sendo N maior ou igual a P. Então, pessoal, é o seguinte, o que seria, melhor dizendo, o arranjo? Eu tenho N objetos e agora eu tenho P posições. Eu não tenho mais N objetos e N posições. Eu tenho agora uma quantidade de objetos para menor quantidade de posições. Tudo bem? Aí a nossa fórmula do arranjo, ANP, é o quê? N fatorial sobre N menos P fatorial. Beleza? Então é o seguinte, essa é a nossa fórmula do arranjo. Ok? O que difere, né, do arranjo com a combinação que a gente vai ver no próximo slide? Rapaziada, é isso aqui. O arranjo, a ordem é o quê? Importante. Por exemplo, senhas bancárias. Senhas bancárias, senha de Facebook, senha de Instagram, qualquer senha, a ordem é importante. Vamos supor que minha senha seja OSNI. Melhor, vamos supor que minha senha seja 1, 2, 3, 4. Se eu botar 3, 4, 1, 2, eu vou conseguir entrar? Não. Então, a ordem que eu colocar os números é importante, porque senão eu não consigo entrar na minha situação. Não é isso? No meu Instagram, no meu Facebook, enfim. Beleza? Então, a ordem é importante. Então, senhas, a ordem é importante. Outra situação que a ordem é importante é o seguinte: Marcos, João e Pedro disputaram uma prova. E Marcos foi o primeiro colocado, João o segundo, Pedro o terceiro. Pessoal, se eu botar Pedro, Marcos e João, mudou? Mudou, porque aí Pedro vai ser o primeiro, Marcos o segundo e João o terceiro. Já mudou, já a ordem já é outra. Então, outra situação que importa são competições. Beleza? Também a ordem é importante. Ok? Então, nisso, quando a gente perceber que a gente está diante de um problema, que se a gente mexer na ordem, vai alterar a nossa situação, que a gente tem em questão, beleza? Isso é um arranjo, ok? E uma combinação, professor, olha lá,
A combinação ela pode ser representada por CNP ou pelo parênteses NP. O que são isso? É praticamente a mesma coisa do arranjo. Olha lá, são arranjos que diferenciam somente pela natureza dos seus elementos, ou seja, a ordem dos seus elementos no agrupamento não interfere. Ou seja, a ordem não interfere. Isso significa dizer que aqui, ó, a ordem não é importante, mas é a mesma situação. Como assim, professor? A mesma situação. Como assim? Eu tenho um número de objetos maior do que o número de posições. Beleza? Tranquilo? E a fórmula, né, que faz a gente estudar combinação é o quê? N fatorial sobre N menos P fatorial e P fatorial. É mais ou menos parecida, tá? O que muda entre a combinação e o arranjo é exatamente um pezinho aqui, ó, esse camarada aqui da fórmula. Tudo bem que no arranjo, se você notar, ó, o arranjo aqui, ó, não tem. E, professor, quando é mais ou menos que eu vou ter uma situação que a ordem não é importante? Por exemplo, escolha de equipe. Vamos supor que eu escolhi, na minha equipe, Marcos, Pedro e João. Depois eu escolhi Pedro, Marcos e João. Mudou a minha equipe? Não, a minha equipe continua sendo os três. Então, a ordem de escolha não alterou na minha equipe. Logo, isso é uma combinação. Outra combinação que eu tenho muito, que fala muito em questão, são comissões. Falou em comissões, já falou em combinação. Tranquilo? O que mais? Grupos. Falou em grupos, falou em comissão. O que mais? Aperto de mão. Enfim, o que mais? Pessoal, tem clássicas também que fala de pontos. Pontos no plano para formar figuras. Por exemplo, eu tenho 10 pontos no plano. Quero formar triângulos. Cada triângulo são formado por 3 pontos. Então, a combinação de 10 com 3. Ok? Beleza? Então, toda vez que eu tiver essas situações, é a combinação. Passando aí, pessoal, olha lá. Numa reunião com 7 rapazes e 6 moças, quantas comissões... Opa. Comissões eu já sei que é combinação. Já matei a minha questão. Olha lá. Então eu tenho 7 rapazes e quero formar comissões contendo 3 rapazes e 4 moças. Então vamos lá. Olha aqui que legal. Então eu tenho 7 rapazes. Desses 7, eu tenho que escolher 3 rapazes. Então, isso vai me levar a uma combinação de 7 com 3. E depois eu tenho um total de 6 moças. Quero escolher quantas? 4. Então, eu tenho uma combinação de 6 com 4. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer separadamente as duas aqui. Combinação de quê? De 6, de 7 com 3. Então, vai dar 7 fatorial sobre 7 menos 3
fatorial, 3 fatorial. Essa é a fórmula da combinação. N fatorial, N menos P fatorial, P fatorial. 7 fatorial vai ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4. Professor, por que você parou no 4 fatorial? Porque aqui, meu amigo, ó, vai dar 4 fatorial. Não é isso? Então, olha lá. 4 fatorial, 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. O 4 fatorial de cima morre com o 4 fatorial de baixo. 3 vezes 2 vezes 1, esse malandro dá 6, que morre com esse 6 de cima. Tudo bem? Resumindo a história, essa combinação vai dar quanto? 7, ó. 7 vezes 5, que dá quanto? 35. Então, aqui, ó, eu já vou botar o meu 35. Agora eu vou fazer a combinação de 6 com 4. 6 fatorial, 6 menos 4 fatorial, 4 fatorial. Vou parar em cima no 4 fatorial, ó, 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aqui, 6 menos 4 vai dar 2 fatorial e 4 fatorial. O 4 fatorial de cima vai embora com 4 fatorial de baixo. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. E agora, professor, o 2 de baixo morre com 6, que dá 3. 3 vezes 5 vai dar quanto? Fala 15. Muito bem. Então, isso aqui vai dar 15. Bacana. Como são coisas simultâneas, estão acontecendo no mesmo instante, escolher homem e mulher, não estão separados, eu vou fazer um produto dos dois aqui, olha lá. Então, eu vou ter como resposta final o produto de 35 vezes 15. 5 vezes 5, 25, vai 2. 3 vezes 5, 15, 16, 17. 1 vezes 35, 35. Quando eu somar aqui dá 5, 10. Vai 1, 4, 5, 505. Então, eu tenho aí 505 formas diferentes de montar essa comissão. 7 rapazes, escolho 3. 6 moças, escolho 4. Tudo bem? Beleza? Passando aí para a próxima, olha lá. Uma corrida com 10 atletas competindo. Perguntas: de quantos modos distintos podem ser conquistadas as medalhas de ouro, prata e bronze? Então, olha aí. Como ele quer ouro, prata e bronze, né? Foi o que eu falei. Competição, tá? Medalhas. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Não tem como fazer combinação, porque a ordem de escolha dos atletas, né, vai mudar a minha situação toda. Então, eu posso fazer um arranjo de 10 com 3, onde aqui eu tenho 10 fatorial, 10 menos 3 fatorial. Isso vai me dar 10, 9, 8 e 7 fatorial. E embaixo, 7 fatorial. Corto o 7 fatorial de cima com o 7 fatorial de baixo. Não é isso? Isso vai me dar como resposta 9 vezes 8, 72, vezes 10, 720. Gabarito. Letra C. Mas o arranjo, pessoal, eu sempre consigo resolver ele pelo raciocínio lógico. Olha só, medalha ouro, prata e bronze. Beleza? Então aqui, ó, ouro, que é o primeiro lugar, prata é o segundo e bronze é o terceiro. Tudo bem? Eu tenho quantos atletas competindo? Fala para mim. 10. Então, eu tenho aqui, ó,
10 possibilidades de sair a medalha de ouro. Não é isso? Então, eu tenho 10 atletas. Ó, vou botar aqui o atleta 1, atleta 2, atleta 3, atleta 4, atleta 5, atleta 6, atleta 7, atleta 8, atleta 9 e o atleta 10. Vamos supor que quem ganhou a medalha de ouro, quem foi o cara, o campeão, foi o atleta meia dúzia. Então, agora, para sair a medalha de prata, eu tenho 9 possibilidades, porque o ouro já foi o atleta 6. Vamos supor que o medalha de prata foi o atleta 9. O atleta 9 foi a medalha de prata. Agora, para sair a medalha de bronze, eu tenho 8 atletas, qualquer um dos 8. Fazendo essa conta, ó, 9 vezes 8, 72, vezes 10, 720. Também dá como gabarito, letra C. Professor, fala. O arranjo, eu sempre posso armar dessa outra maneira? Sim. O arranjo você sempre vai conseguir fazer pelo raciocínio. Tranquilo? A combinação já leva um problema maior. Ok? Passando para a nossa próxima observação, né? É o seguinte, olha lá. Soluções inteiras e não negativas. O que é isso? É quando ele te dá uma equação linear, não é isso? Nós já aprendemos em sistemas. E ele diz o seguinte, qual o número de soluções inteiras e não negativas dessa equação linear? Então, pensa comigo. Vamos supor que aqui nós tivéssemos, né, N incógnitas. Beleza? Nós temos N incógnitas. Ok? Aí é o seguinte, o número de soluções vai ser o seguinte. A soma de N mais P, N mais esse P aqui, menos 1 fatorial. Depois, embaixo, P fatorial, N menos 1 fatorial. Então, essa é a fórmula que a gente mexe com o número de soluções inteiras e positivas de uma equação linear. Tranquilo? Então, olha um exemplo aí embaixo. Calcular o número de soluções inteiras e não negativas da equação. Está aí. Então, repara aqui o seguinte. Aqui eu tenho meu N, ó, x1, x2, x3, x4, com N valendo 4. Beleza? Então, o número de soluções disso aqui vai ser 4 mais 8 menos 1 fatorial. P fatorial, quem é o P aqui? É o 8. N menos 1 fatorial. Então, isso aqui vai ser, vamos lá? 4 mais 8, 12. 12 menos 1, 11. 11 fatorial em cima. Embaixo, 8 fatorial sobre quanto? 4 menos 1, 3 fatorial. 11 fatorial é 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8. Sobre 8 fatorial, 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. E agora, professor? Agora eu vou cortar o 8 fatorial de cima com 8 fatorial de baixo. O que mais, professor? Que você vai detonar aí? O 3 com o 9, que dá 3, ó. Beleza? E agora, professor, o que mais? Tem mais coisa? Claro que tem. Aqui, ó. O 10, 2, que dá 5. Então, o número de soluções distintas, inteiras e não negativas, vai ser 11 vezes 15. Aí é a importância de você saber o bizu
Da multiplicação por 11, abre o 1 e o 5 e soma. Olha aqui, ó. 1 mais 5 dá quanto? 6. Joga no meio. Beleza. Então, eu tenho aí nessa brincadeira aí, tá? 165 soluções inteiras e não negativas diferentes para essa equação. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então guardem isso aí com carinho, que pode ser que você se depare com isso aí em algum momento da sua vida. Passando aí para o próximo slide, vamos lá? Olha aí, agora quando a gente fala de malha quadriculada, caramba, professor, nunca vi isso. É sério mesmo, mas existe, né? Quantidade de caminhos distintos possíveis para ir de um ponto a outro. Ou seja, eu olho para essa malha aí, para esse quadradinho, e pergunto quantos caminhos distintos nos levam de A até B. Beleza? Então é isso que eu quero saber, a quantidade de caminhos distintos que vai levar você de A até B. Tranquilo? Então, olha só, a quantidade de caminhos. A quantidade de caminhos que vai te levar de A para B vai ser H, é a quantidade de traços horizontais que você dá para chegar até B. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. É H. Tudo bem? Beleza? E V são os traços verticais. Ó. 1, 2, 3. Ok? Então, aqui vai ser horizontal mais vertical fatorial sobre horizontal fatorial, vertical fatorial. Tudo bem? Então, essa é a fórmula, tá, que faz a gente calcular a quantidade de caminhos. Olhando para essa brincadeira, olha lá, no caso da malha acima, a quantidade de caminhos distintos para ir de A até B é dado por... Então, olha só, horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, igual a 5. Vertical, 1, 2, 3, pronto. Então, quantidade de caminhos de A até B vai ser o quê? Horizontal mais vertical fatorial sobre 5 fatorial, 3 fatorial. Isso vai ser 8 fatorial sobre 5 fatorial, 3 fatorial. E agora, 8 fatorial é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial sobre o 5 fatorial e o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Beleza? E agora? Agora eu vou matar o 5 fatorial de cima com o 5 fatorial de baixo. Vou agora simplificar o 6 de baixo com o 6 de cima. Então, nesse caso aí, a quantidade de caminhos de A para B, 7 vezes 8, se nada mudou, dá 56. Então, aí, nessa malha quadriculada, eu tenho 56 caminhos diferentes para ir de A até B. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, isso aí é uma coisa de extrema importância para vocês. Passando aí para o próximo slide, olha lá. No desenho a seguir, as linhas horizontais e verticais representam ruas e os quadrados representam quarteirões. Calcule a quantidade de trajetos, tá, de comprimento mínimo ligando A a B que passam por C. Tudo bem? Então, ele quer saber a quantidade de caminhos de A até B, mas que obrigatoriamente passa por C. Então, é uma questão interessantíssima. Então, primeiro eu vou tratar aqui, ó, de A até C. Eu sei que a fórmula do caminho é o quê? Horizontal mais vertical fatorial sobre horizontal fatorial, vertical fatorial. Então, vamos fazer agora, primeiro, de A até o C. O H, para até C, ó, 1, 2, 3. H vale 3. E o vertical, 1, 2, 3. Vertical também vale 3. Então, vamos lá? Caminhos de A até C, a quantidade vai ser 3 mais 3
fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial. Fazendo isso, eu vou ter a quantidade igual a quanto? 6 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial. O 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre um 3 fatorial, o outro 3 fatorial eu vou abrir. 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Aí, olha só, esse camarada com esse camarada vai embora. O que mais? 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Esse 6 vai com esse 6. Então, a quantidade de A até C, de A para C, vai dar quanto? Só sobrou o quê? 5 vezes 4, que dá 20. Então, de A até C vai ser 20 caminhos diferentes. Beleza? Agora nós vamos fazer de C até B. Onde o H aqui vai dar 1, 2. E o vertical, 1. Então, aqui eu vou ter a quantidade, vai ser 2 mais 1 fatorial sobre 2 fatorial, 1 fatorial. Então, isso vai ser o quê? 3 fatorial sobre 2 fatorial e 1 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. 1 fatorial é 1, não vou nem botar. Cortei o 2 fatorial com 2 fatorial. A quantidade de C para B vai dar quanto? Sobrou quem aqui? O 3. Beleza. Então, achei aqui de C para B tem 3. E aqui, ó, de A para C tem 20. Como são situações simultâneas dentro de um mesmo contexto, eu multiplico. Quem? O Q de A para C vezes o Q de C para B. Então, isso vai dar 20 vezes 3, eu vou ter 60 caminhos diferentes que vai me levar de A até B, passando por C obrigatoriamente. Tranquilo? Beleza, pessoal? Então, isso aí é bacana. É bom que vocês entendam isso aí. Passando para o nosso próximo slide, olha lá, agora vamos fazer algumas questõezinhas do que nós vimos, do que nós aprendemos até aqui. Olha lá, as placas de automóveis constam de 2 letras e 4 algarismos. Então, eu vou botar aqui 2 letras e 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. O número de placas que podem ser fabricadas com as letras P, Q e R, vou botar aqui, ó, P, Q e R. E os algarismos 0, 1, 7 e 8. Beleza? Então, olha só. Prestem atenção. Aqui, letra, tá aqui, ó. Pode entrar qualquer uma das 3. Vamos supor que ficou a letra R. Aqui, então, ficou a letra R. Concorda comigo que aqui agora eu tenho 3 possibilidades? Não, professor, são 2. Pessoal, ele disse que tem que ser letras distintas. Ele falou alguma coisa? Não. Caramba, professor, é mesmo. E placa de carro não pode ter letra repetida? Pode. Ih, rapaz, é verdade. Então, aqui na segunda casa, eu também posso ter qualquer uma das 3. A mesma coisa ocorre com os algarismos. Ele não disse que tem que ser distintos. Como eu tenho 4 aqui nessa casa, eu tenho 4 possibilidades. Aqui mais 4, aqui mais 4 e aqui mais 4. Professor, placa de carro tem repetição de número? Claro que tem. Beleza? Então, isso aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9.
4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4, ó, 24, 25, 256. Se eu multiplicar 256 vezes 9, ó, 6 vezes 9, 54, vai terminar em 4. A única opção que termina em 4 e é um número grande é a letra B, porque a letra C até termina em 4, mas é 144. Não pode. 2.304. Por que não pode, professor? Porque só aqui, ó, eu já tenho 256, então já passou de 144. Beleza? Então, gabarito aí, letra B de bola. Ok? Beleza, rapaziada? Passando aí para o nosso próximo slide, para a próxima questão. Olha aí que bacana. Essa questão caiu, né, na Escola de Sargento do Exército de Saúde. Para o time de futebol da ESA, foram convocados 3 goleiros, 8 zagueiros, 7 meio de campo e 4 atacantes. Então, vou botar aqui, ó, 3 goleiros. Depois, 8 zagueiros. 7 meias e 4 atacantes. Beleza. Vamos lá. O número diferente que a ESA pode montar com esses jogadores convocados, de forma que tenha um goleiro, então dos 3 só pode entrar um em campo, claro, né? Zagueiro, entra 4 zagueiros. Depois, 5 meias. Meias é linguagem que a gente usa, tá? Meia é um meio de campo. E um atacante. Então, aqui, ó, eu vou ter uma combinação de 3 com 1, não é isso? Equipe. Equipe é combinação. Aqui eu vou ter quem? Fala para mim, uma combinação de 8 com 4. Aqui eu vou ter uma combinação de 7 com 5. E para fechar, eu vou ter uma combinação de 4 com 1. Pessoal, bizu, sempre que eu tiver combinação com 1, algo com 1, é sempre algo. Aqui é 3 e aqui é 4. Sempre, professor, sempre. Beleza? Então, agora vamos fazer aqui uma combinação de 8 com 4. 8 fatorial sobre 8 menos 4 fatorial. 4 fatorial. Isso aqui vai ser 8, 7, 6, 5 e 4 fatorial sobre quem aqui agora? Vamos lá? 4 fatorial com 4 fatorial. Quem é 4 fatorial? 4, 3, 2, 1. Então, vamos lá. Vou cortar o que eu tenho para cortar. O 4 fatorial com 4 fatorial. Depois, professor, aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6, com esse 6 aqui de cima. E o 4 lá embaixo para fechar? O 4 para fechar, eu vou cortar com 8, que dá 2 aqui. Resultado do bagulho todo aqui, dessa combinação. Combinação 8 com 4. Vamos lá? 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. Ok? Beleza? E agora, professor? Agora falta a gente fazer a combinação de 7 com 5. 7 fatorial, 7 menos 5 fatorial, 5 fatorial. Isso vai dar 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre quanto? 2 fatorial, 5 fatorial.
5 fatorial, corto com o 5 fatorial. O que eu vou ter ali agora? 7 vezes 6 sobre quanto? 2 fatorial, que é 2 vezes 1, dá 2. Aí, ó, o 2 eu corto com 6, que dá quanto? 3. Beleza. Então, essa combinação de 7 com 5 dá quanto para mim? 3 vezes 7, 21. Então, aqui, ó, 21. E agora, professor, para achar o resultado? Rapaz, agora, como são coisas simultâneas, acontecendo na mesma situação, não são equipes diferentes, é a mesma equipe, então eu tenho que fazer o quê? Multiplicar tudo. Ó, 3 vezes 7, 21. Não é isso? 21 vezes 4. Ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, ó, 84 vezes 21. 4, 8. 2 vezes 4, 8. Vai 1. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. Então, isso aqui vai dar 4, 16. Beleza. Alguma coisa. 2 vezes 8, 16, né? 1 vezes 4, 4, 8. 2 vezes 4, 8. Isso aqui é 16, ó. Vamos lá. O erro está aqui. Beleza. Aí agora, pronto. Com 0 no final, beleza. Então, se eu multiplicar tudo isso aqui, dá 17.640, beleza? 17.640. Então, vou apagar aqui que eu vou fazer essa multiplicação. Já sei o valor que dá. Não é isso? Então, ó, se eu fizer esse produto todo aqui, ó, três vezes 70 vezes 21 vezes 4. Isso aqui vai dar 17.640 gabarito. Letra D de jeans. Tudo bem, pessoal? Beleza? Tranquilo? Então, uma questão bem bacana, né? Uma questão aí que foi cobrada na prova da ESSEX. Rapaziada, então chegamos aqui ao final de mais um vídeo, de mais uma aula, tá? Agradeço vocês aí mais uma vez por estar acompanhando, tá? Por estarem se empenhando aí em estudar dessa forma. Aproveita aí mais uma vez, dá um like, ative o sininho, compartilhe, que isso faz bem para o nosso canal, tá bom? Um grande abraço, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.